Deus abençoe. Que o Senhor Jesus seja louvado mais uma vez, amém? Graças a Deus poder ter essa oportunidade de poder estar na presença dEle. Glória a Deus. Vamos cantar 418, Rompendo em Fé. Hoje nós estamos sem instrumento, mas mesmo assim vamos louvar o Senhor, amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dá a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andando sobre as águas, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai lhe fazer, aleluias, rompendo em fé. A minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluias. Através da fé que vamos vencendo todas as batalhas, amém? Nós só não podemos parar, irmãos. Só não podemos desistir dele. Ele não vai desistir de nós. Vamos cantar 419. Quando a vida se torna difícil. 419. Amém? Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando a tristeza invade a sua alma, quando das mágoas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é a hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, e por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz.
O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando a vida se torna difícil, quando você... Aleluias. Quando das mágoas só restam feridas, quando o amor... É a hora de ter o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus e por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluias. Nós saber que Jesus nos capacita é um privilégio. Vamos nos pôr de pé? Agradecimentos. A irmã Antônia agradece por mais uma vez estar no culto. O irmão Marcos agradece por bênção recebida. A irmã Sônia, a irmã Amélia, o irmão Sócrates agradece por bênção recebida. A irmã Cosma agradece por bênção recebida. A irmã Michele agradece por Deus ter atendido suas orações. E por bênção recebida, a irmã Vânia, aleluias. Pedido de oração, a irmã Antônia pede ajuda em oração por ela e sua família, pelos irmãos de Mirante, o irmão Marcos e família, a irmã Sônia e família, a irmã Amélia e família, o irmão Sócrates e família, a irmã Cosme e família, a irmã Michele e família, a irmã Vânia e família, a irmã Kate e família, amém? Vamos também, irmão, estar orando pelos irmãos do Rio Grande do Sul, que os pastores estão pedindo. Teve irmão lá que perdeu tudo, sua casa, mas Deus sabe de tudo, amém? Deus jamais vai deixar o seu filho desamparado. Senhor Deus, nós só temos que agradecer, meu Deus, pelas suas bênçãos em nossas vidas, pelo amor, meu Deus, que o Senhor tem nos dado, meu Deus, pelo privilégio, meu Deus, de ter levantado nessa manhã e estar aqui mais uma vez, meu Deus, te adorando e dizendo quão bom e quão maravilhoso e quão grandioso é o Senhor dos Exércitos. Mas nós pedimos, meu Deus, que o Senhor possa ajudar os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul, Senhor. Ó, Senhor, não permita, meu Deus, que nada de mal aconteça com suas vidas, com seus filhos, meu Pai. E nós sabemos, meu Deus, que o controle está em tuas mãos. Nós sabemos, meu Deus, que nada, meu Deus, pode acontecer, meu Deus, debaixo, meu Pai, aqui nessa terra, se não for pela sua vontade. E nós sabemos que a sua vontade, ela é perfeita, meu Pai. E nós te agradecemos, meu Pai. Abençoe a oferta, meu Deus, que faz parte da adoração. Senhor, também prepara os nossos corações, porque o qual o Senhor irá falar nessa noite, meu Deus. Abençoe também, meu Deus, o pregador. Unja, meu Pai, a sua voz, meu Pai. Que o Espírito Santo, meu Deus, possa falar sobre ele nessa noite. E nós te agradecemos para a tua honra e a tua maravilhosa glória, Senhor. Logo após a oferta, vamos estar ouvindo a irmã Cosma e o irmão José Aleixo vai estar louvando, amém?
385. Gostaria que os irmãos ajudassem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Gostaria de louvar o hino Valor de uma Alma. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro, o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custa muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Aleluia! Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a perecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você lembra do ID do Mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu. Mas como podemos ficar com os braços cruzados, se Ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando. Devemos buscar
todas as almas que Jesus comprou. Amém? Vamos cantar o 54. São fortes as lutas, lutas e vitórias, amém? Temos lutas, mas sabemos que também temos vitória. Número 54. São fortes as lutas que a ti tem afrontado, duros momentos em tua vida entristecer. Em certas horas quase tem desanimado, as duras provas têm feito você sofrer. A cruz pesada os teus ombros tem ferido, até parece que ninguém quer te valer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando têm dois olhos. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando têm dois olhos, contemplando. Talvez teus filhos desviaram da igreja. Eis. Aleluias. Quem sabe até está desempregado e preocupado, pensando em faltar o pão. Talvez alguém não sabe o que fazer. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando têm dois olhos contemplando. Saiba, irmão, que as lutas que estás passando têm dois olhos contemplando. Do outro lado da batalha nos espera uma coroa. Ruas de ouro estão nos esperando, e muito breve nossos pés palmilharão. O lindo céu glorioso nos espera, passará o céu e a terra. O lindo céu glorioso nos espera, passará o céu. Não de passar. Aleluias. Você crê dessa forma? Aleluias. Vamos cantar mais um hino. Alguém deseja louvar um hino? Não tem pedido aqui marcado, mas se tem alguém que deseja cantar? Quer cantar, irmão Marco, o hino? Então vem cantar um hino aqui. Boa noite com Jesus. Sei que
que são muito e são grandes os meus problemas, e a cada dia que se passa é pior. Se a minha cruz ainda não caiu por terra, sei que existe alguém que vive ao meu redor. Em minha frente vejo enorme muralha, sempre tentando impedir meu caminhar. Diante dela eu me sinto tão pequeno, porém eu sirvo a um Deus que é tão grande, e sobre todos os meus problemas Ele é maior. Até aqui não encontrei uma barreira em meus caminhos que eu não pudesse passar. Até aqui não encontrei um inimigo que na batalha conseguisse me tombar. E na fraqueza o Senhor me dará força, e esta força é que me faz triunfar. Em todas as lutas o Senhor está comigo, para me livrar Ele derrota o inimigo, que em mim mesmo eu não posso confiar. Até aqui o Senhor me ajudou. Deixo um alerta para alguém que está sofrendo. Parem agora de confiar em si mesmo. Entregue tudo aos cuidados do Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou. Deixo um alerta para alguém que está sofrendo. Parem agora de confiar em si mesmo. Entregue tudo aos cuidados do Senhor. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé. Já louvamos o Senhor. Agora vamos ouvir o seu conselho para nós. Aleluias. Vamos cantar Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor. Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças ao Senhor que tem nos trazido até aqui para nos abençoar. Já entoamos louvores ao Teu santo nome,
E talvez tenha faltado forças, meu Deus, para nós engrandecer o Teu nome, louvar o Teu nome. Mesmo com as nossas fraquezas, nossas falhas, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor continua merecendo o nosso louvor. O Senhor continua merecendo a nossa adoração. Por isso, Senhor, dá-nos força para fazer tudo isso, Pai, para Te adorar. Porque se chegamos até aqui, foi o Senhor quem nos trouxe. E o Senhor não quer que voltamos para casa da maneira que nós chegamos, Senhor. O Senhor quer que nós sejamos melhores. Oh Deus, dá força para o cansado, dá cura para o enfermo, dá libertação para o oprimido, Senhor. Que nessa noite o Senhor possa fazer a obra, pois nós necessitamos do Senhor, Pai. Derrama as Tuas bênçãos, Senhor. Derrama a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pois nós sabemos que para chegar aqui teve lutas, teve dificuldades, Senhor. Pela nossa própria vontade nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor, como é maravilhoso, o Senhor, como é bom, o Senhor é cheio de graça e misericórdia. E o Senhor fez nós passar por cima das dificuldades para chegar aqui, Pai. Por isso Te agradecemos, meu Deus. E pedimos que o Senhor venha falar conosco, venha nos capacitar, venha capacitar os ouvidos para ouvir também, Pai. Pois todos nós necessitamos de Ti. Já Te damos graça por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a igreja no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham pela internet, né? Acredito que o irmãozinho está fazendo a transmissão. E sabemos que nós somos especiais, né? Como a irmã cantou esse hino aqui, ó. Não importa a situação em que nós estejamos, mas nós devemos pôr em nosso coração que somos especiais para Deus. Deus quer nos abençoar e Deus quer nos capacitar. Amém? Vamos ler a palavra dele, então, que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 29. Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus continua abençoando o nosso pastor, continua abençoando os demais irmãos e a todas as pessoas que estão assistindo, né? Que eles possam receber a bênção de Deus nessa noite. Todos encontraram São Mateus capítulo 24 e o versículo 29. Tem Bíblia que isso está em vermelho, porque são as palavras do Senhor Jesus Cristo, Ele próprio falando. Nós sabemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem partes nela que está escrito em vermelho, porque é o próprio Jesus falando, e não os escribas. São Mateus 24, versículo 29 está escrito: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Podeis assentar. A única coisa que permanece para toda a eternidade é a palavra do Senhor. Essa não passa, né? Essa continua indo de geração em geração em geração até entrar na eternidade. É o único que pode, né? Manter sua palavra de pé. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre a palavra de Deus não passará sem se cumprir. Toda ela que foi dita, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, ela vai se cumprir ao pé da letra. Seja a palavra de bênçãos, seja a palavra de maldições.
Quando nós olhamos para o mundo e vemos as grandes coisas acontecendo, e às vezes as pessoas lamentando, né, reclamando das coisas que estão acontecendo, às vezes até com medo. Nós que conhecemos as Escrituras devemos saber que isso tem que se cumprir. Porque são profecias do Velho Testamento, são profecias do Novo Testamento que tem que se cumprir. Porque são a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, não pode falhar. Amém? Isaías capítulo 55, versículo 11, o Senhor disse: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes para o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, se sair uma palavra da boca de Deus, ela tem que se cumprir. E ela tem que aprazer a Deus naquilo que Ele falou. Porque Deus é fiel. Gênesis, nós vemos que o livro de Gênesis, no capítulo 1, descreve toda a criação de Deus. E quando Ele começou a criar essas coisas, nós sabemos que foi pelo poder da sua palavra. Deus não colocou suas mãos em nada, Ele simplesmente falou e aquilo veio à existência. Porque na palavra de Deus há poder. Há poder para realizar as coisas. Há poder para fazer as coisas acontecerem. E nós sabemos que Deus, Ele cuida da sua palavra. O importante para nós é nós termos a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que Deus possa cuidar de nós. Porque se Ele cuida da sua palavra escrita, Ele cuidará da sua palavra dentro de nós, que são almas vivas. Pessoas as quais têm um propósito de servir a Deus. E muitas vezes nós somos acometidos de problemas, o inimigo prejudica nós de uma forma, de outra, e às vezes nos falta força para prosseguir na caminhada, mas nós devemos guardar uma coisa: se nós temos a palavra dentro do nosso coração, nós somos mais do que possuidores das portas do inimigo. Porque é a palavra que faz a diferença. Não é o fulano ser bom orador, não é o fulano ser um bom cantor de hino, não é um fulano ser bom tocador, que hoje até falta aqui, né? É nós guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. A única coisa que vence o diabo é a palavra do Senhor. É a palavra. Quando ele vir com as suas ofertas, quando ele vir com os seus desafios, nós lançamos a palavra contra ele e ele tem que recuar. Ele tem que recuar, irmãos. Por isso que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Então a palavra estando escondida dentro do nosso coração, o inimigo não sabe. E quando ele vem nos atacar, nós temos ela para nos defender. E é assim que nós conseguimos vitória. É através da palavra de Deus. E se Deus ele cuida da sua palavra escrita, que é em forma de papel para nós ler, quanto mais ele cuida de seus filhos. O Mombrana diz que lá nos tempos dele havia um pregador pentecostal, um homem baixinho, por nome de Lanson. E ele andava até encurvado de tão velho que ele já era. E o profeta chamava ele de mestre. Porque ele era um homem baixinho, tinha um chapéuzinho preto, baixinho na cabeça. E ele usava um óculos, com aqueles óculos parecendo carapaça de tartaruga. Então ele parecia um rabi, parecia um mestre das escrituras. Um homem pentecostal, que pregava a palavra de Deus. E o profeta diz que a esposa desse irmão, ela certa vez indagou, questionou o pregador, que era o marido dela, que ele não estava ganhando dinheiro com a pregação do evangelho. Ele estava ocupando muito tempo dele nas coisas de Deus, só lendo Bíblia. E ela um dia então se indignou e pegou a Bíblia desse irmão, do marido dela, e jogou numa fornalha para poder queimar. E aconteceu que a Bíblia foi lançada no fogo, ela se queimou. E essa mulher, certa vez, quando ela estava no final de ano, preparando a sua árvore de Natal, colocando as luzes, as coisas lá, e essa árvore veio a pegar fogo. Essa árvore pegou fogo e queimou toda essa mulher que estava preparando a sua árvore de Natal. Agora, por que queimou ela? Porque ela jogou a palavra de Deus dentro da fornalha para queimar. Deus cuidou tanto da sua palavra que ele deu a ela o troco
porque ela desfez da palavra de Deus. E Deus permitiu que então ela fosse queimada com o próprio fogo que ela estava colocando nas árvores de Natal dela. Então, se Deus cuidou lá atrás de uma Bíblia, e Deus não se deixou escarnecer por causa disso, imagina hoje as pessoas zombarem de você porque você é um filho de Deus. Imagina você o que Deus não fará com essas pessoas. Tem testemunho que já vi de pessoas falarem mal de irmãos que é fiel à palavra de Deus e elas pagarem um preço tão alto. E às vezes paga até com as suas próprias vidas. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus cuida de sua palavra. Deus cuida de seus filhos. Amém, irmãos? Na época de 1937, ali na cidade de Jeffersonville, houve uma grande enchente. E o profeta diz que foi uma enchente maior da história. Invadiu toda a cidade, cobriu muitos lugares com água. E na igreja que o irmão Brana pregava, que é o Tabernáculo Brana, antes de acontecer essa enchente, na virada da noite que aconteceu, o profeta tinha pregado a mensagem em seu púlpito e deixou a sua Bíblia aberta em cima do púlpito. E a chuva pernoitou a noite toda caindo água e encheu o tabernáculo de água, mas transbordou mesmo, que o púlpito e as cadeiras se levantou e foi para lá no teto. E o profeta diz que ele circulou fazendo socorro às pessoas em volta do tabernáculo, que estava cheio de água naquela manhã. E quando o profeta voltou para a igreja, depois que as águas se abaixou, o profeta diz que a Bíblia dele estava em cima do púlpito, tinha baixado, estava aberta no mesmo capítulo que ele tinha pregado, e estava intacta, sem rasgar, sem manchar, sem nada. Porque Deus cuidou da sua palavra. Amém? Deus cuida da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então, se Deus cuidou, diz o profeta, cuidou lá da Bíblia que está em letra, quanto mais Ele cuida de seus filhos. Então não há preocupação para nós, irmãos. Nós estando na forma humana por fora, às vezes nós nos enfraquecemos, nós desencorajamos. E vem medo em nós. Mas Deus cuida. Deus não desampara seus filhos. Por isso que somos especiais para Deus. Somos especiais. O profeta diz que se Deus cuidou da sua Bíblia lá, Ele vai continuar cuidando de seus filhos. E ele diz de uma certa vez também que estava tendo um trabalho evangelístico na cidade, numa outra cidade lá, e os irmãos tinham um trailer. Só que sabe o que é um trailer, né? Um lugar lá fechadinho, lá guarda as coisas lá dentro. E o profeta também esqueceu a sua Bíblia lá dentro desse trailer. E um outro irmão também esqueceu um outro livro lá dentro. E esse trailer veio a pegar fogo. Pegou fogo e queimou várias coisas lá dentro. Quando se apagou o fogo, e aí o profeta foi lá para ver o que tinha restado, ele disse que encontrou a sua Bíblia, e ele abriu ela estava perfeita, só estava um pouquinho enfumaçada, irmão. Tanto a Bíblia como o livro do irmão. Deus cuidou também da Bíblia do irmão contra o fogo. Se passares pelo fogo, se passares pela água, o Senhor diz, eu estarei contigo, irmão. Aleluia! Então tem lutas que parecem fogo, tem lutas que parecem muitas águas. Mas Deus está contigo. Deus estava com os jovens hebreus na fornalha ardente, era fogo. Deus estava com os discípulos ali quando o barco queria se afundar nas águas, que era Jesus Cristo, o próprio Deus. Amém? Então não há o que temer. É só confiar em Deus. Mas acontece que Deus cuida de sua palavra. E nós? Nós cuidamos da nossa palavra às vezes? Às vezes nós prometemos coisas e nós não cumprimos. E muitas vezes é uma grande coisa quando nós prometemos lá nas águas do batismo, quando nós prometemos ser fiel a Deus em toda a sua palavra. E em muitos pontos do nosso caminhar, nós enfraquecemos. Nós enfraquecemos, porque a luta não é fácil. O inimigo vem de todas as formas, e nós enfraquecemos e às vezes nós deixamos de cumprir a nossa palavra que nós falamos a Deus. Ser fiel a Ele em todas as coisas. Conta-se uma história de uma jovem, que a mãe dela era cristã, a mãe dela era crente, firme, fiel.
E uma certa vez, uns colegas dessa jovem fez um convite para ela ir fazer um piquenique num certo lugar, e que eles iam passar na casa daquela jovem para poder apanhá-la e levá-la a esse lugar, para eles festejar, né? Às vezes até amigos mundanos, né? Muitas vezes a pessoa se associa com o mundano, se torna às vezes um mundano, né? Mesmo que ele não queira. E então, quando esse jovem chegou na casa dessa jovem, de carro, para apanhar ela, a mãe cuidando da sua filha, que uma mãe verdadeira, ela cuida de sua filha, cuida de seus filhos, ela ora, ela ensina o bom caminho. E essa mãe diz: filha, você vai fazer essa viagem, mas você sabe, é a vontade de Deus? Ela disse: mãe, eu quero fazer, os amigos já me convidaram e eu quero ir. Tudo bem. Aí na hora da saída, que os colegas chegaram para pegar ela, a mãe pegou: filha, já que você vai, então que Deus te acompanhe. Leve essa Bíblia com você, para que Deus possa te proteger. E a filha pega essa Bíblia e olha: mas aonde eu vou levar? O carro está cheio, só se for no porta-mala. Olha que desfeita da palavra de Deus, né, irmão? E muitas vezes nós pegamos a Bíblia nossa e colocamos em qualquer lugar, né? Sendo que um lugar certo dela é no nosso coração, mas sendo ela em papel, ela tem que ficar acima de todas as coisas. Nunca coloque um inário sobre a sua Bíblia. Nunca coloque um celular sobre a sua Bíblia, uma caneta, qualquer coisa sobre a sua Bíblia. Porque ela é a palavra de Deus e ela tem que permanecer acima de todas as coisas. E essa jovem então fala assim para sua mãe: só se for no porta-mala. Pois bem, pegou a Bíblia, a mãe deixou ela ir, colocou a Bíblia dentro do porta-mala. E como eles iam fazer um piquenique, eles estavam levando várias coisas de comer, coisas para preparar lá naquele piquenique. E vai nessa viagem. E a mãe lamentou por essa filha não ter, aceitado levar a Bíblia ali dentro com eles, porque disse que o carro estava cheio. E coloca no porta-mala. No meio da viagem, sofre um acidente. Sofre um acidente e o carro se esbagaça todos e todos vêm a falecer. E quando os bombeiros chegam para fazer o socorro, eles olham daqui, olham dali, e mexem daqui, não tinha ninguém sobrevivente. Quando eles abriram o porta-mala, dentro do porta-mala estava uma cartela de ovo que eles iam levando para fazer seu piquenique, e ali estava a Bíblia, a palavra de Deus, e a cartela de ovo estava intacta, irmão. Por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, estava dentro do porta-mala. E foi o único lugar que Deus poupou, foi aquele porta-mala. Que não deixou os ovos quebrar e não deixou a Bíblia rasgar, nem fazer nada com a Bíblia. Deus cuidou da sua palavra. E nós cuidamos da palavra de Deus? Muitas vezes não queremos ler a Bíblia, não queremos ler a mensagem. Ocupamos o nosso tempo, que eu também sou devedor disso, irmão. Estou falando para mim mesmo nessa noite. Muitas vezes a gente se ocupa com o celular, vai daqui, vai dali, porque acha que no celular tem tudo, no celular tem hino, no celular tem a palavra de Deus, e esqueçamos da velha Bíblia, pela qual nós aceitamos a Cristo Jesus, nosso Salvador. E muitas vezes nós desprezamos ela lá na estante, deixa ela empoeirada, e muitas vezes só traz ela, só pega nela quando vem para a igreja, né? Que não seja assim, que não seja com nenhum de nós, mas que possamos dar valor à palavra do Senhor. Porque Ele cuida da sua palavra. Ele cuida de nós. E sabendo que a palavra de Deus, ela cumpre tanto bênçãos como maldição, e nós, às vezes, nós também temos que medir as nossas palavras quando nós falamos algo. Porque somos filhos de Deus, somos crentes, somos cristãos, estamos caminhando na fé. Não podemos falar qualquer coisa. E muitas vezes as pessoas amaldiçoam um filho, amaldiçoam uma mãe, amaldiçoam um pai, amaldiçoam um marido por causa de suas palavras. E as palavras têm efeito. Hoje tem muitos filhos carregando maldição de mãe e de pai, por causa que as mães ou os pais não mediram as palavras que eles falaram. Tem muitos maridos na droga, na cachaça, não sei no que mais, por causa de palavras de suas esposas. As palavras trazem efeito. Assim como a palavra de Deus tem poder criativo, a nossa palavra também tem poder criativo. Então nós devemos ser, como o Tiago disse, ser cedo para pensar e tardio para falar. Pensa se aquela palavra vai ser bem ou vai ser mal. Pensa no transtorno que aquela palavra vai trazer, se é bênção ou se é maldição, porque as palavras têm efeito. Nossas palavras têm efeito.
assim como a palavra de Deus também tem efeito, e ela vem para trazer algo para nós. Amém? Então as nossas palavras têm que ter limite para falar. Se Deus cumpre a sua palavra, Deus cuida de sua palavra, e o apóstolo São Paulo diz: se somos epístolas, carta escrita em nossos corações e lida por todos os homens, estando já manifesta como carta de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Então devemos analisar o que nós falamos. Você quer ver o que Jesus fala em São Mateus capítulo 12? Vamos ler para você ver. O que as palavras podem fazer? Mas muitas pessoas às vezes dizem: eu falei da boca para fora. Mas a palavra sai da boca para fora ou de dentro do coração? Vamos ver o que Jesus disse. São Mateus 12. Versículo 33. As pessoas falam: o que manda é o meu coração. Mas e o coração da pessoa está cheio de algo, ele vai falar o que está cheio o coração dele, não é isso? Vamos ler então o que Jesus disse? Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Você não vai colher uma abóbora de um pé de abacate. Segura aí nesse capítulo aí. Então não tem como uma árvore produzir um fruto que não é para ela produzir aquele fruto. Ela vai produzir o que está na raiz dela. Você pega uma sementinha, você planta no chão, ela vai nascer, vai crescer, vai se tornar uma árvore, futuramente vai ter muitos galhos e depois vai ter frutos. Mas aonde estava essa árvore, essas folhas, esse fruto? Dentro daquela sementinha. Então, às vezes, a semente está dentro do coração. Vai produzir o quê? Segundo o que está lá dentro. Não é verdade? A árvore não vai produzir outro tipo de fruto, a não ser o próprio fruto que está na sementinha. Mas vamos lá. Jesus falando: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso que às vezes você fala tanto de Deus, de Jesus, de bênção, porque seu coração está cheio de Deus. Mas se o coração estivesse cheio de outras coisas, ia falar daquilo que está cheio. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Então o que sai do coração? Sai o que tem dentro. Em outra escritura, eu não consigo lembrar ela aqui, que Jesus disse que os adultérios, os maus pensamentos, homicídio, as invejas, tudo procede da onde? É da boca? Não, do coração. É do coração que sai. Se o coração é mau, só vai sair coisas mal. Por isso que quando nós viemos a Cristo, Deus trabalha duramente para tirar as coisas más do nosso coração, para que Ele possa habitar. Mas isso tem que ter um esforço nosso. Se nós deixar de qualquer jeito, o diabo vem e coloca coisa dentro. Como Jesus disse: se um espírito mau sai de um homem, ele anda por lugares áridos e depois ele não encontra morada, o que ele faz? Ele volta, né, Maurício? Então, se conseguimos libertar de algo que nos prejudicava, de coisas que nós falávamos, temos que cuidar para que então essa casa continue limpa e Deus possa vir e tomar o lugar. Porque se o diabo saiu de uma forma de inveja, de uma forma de caluniador, ou qualquer outra coisa, ele saiu do nosso coração quando Deus começou a trabalhar, e se nós não enche das coisas de Deus, ele vai voltar. E quando ele volta, ele faz o quê? Ele traz mais 7 com ele. E se o homem mentir, ele vai fazer o que mais? Muitas outras coisas. Talvez vai roubar, talvez vai beber, talvez vai matar, talvez vai cometer adultério. Eu não sei. Jesus disse que traria mais 7 com ele. E o estado desse homem seria pior do que o antes. Né? Se ele só tinha uma inveja, se ele só tinha um orgulho, como Maria Madalena foi expulso 7 demônios, né, irmão Sócrates? 7 demônios dela. E o profeta disse que um dos demônios que Maria Madalena tinha era o orgulho.
na mensagem Porta das Portas. Então, se ele tirou o orgulho e Maria Madalena não se enchesse de Jesus, aí ia voltar com mais 7. Já tinha 7 e ia ter mais 14. Então, a situação é pior. Então, se nós afastamos das coisas erradas, então devemos procurar nos encher de Deus. Encher da palavra dele, para que ele possa cuidar da sua palavra em nós. Na mensagem o poder vivificador, o profeta diz que no dia da ressurreição, só vai ressuscitar as pessoas que têm o quê? A palavra de Deus no coração. Porque aquela palavra, aquele imã que vai vir descer o Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer esses filhos dele de volta, porque eles têm a palavra, eles têm o Espírito ali dentro. Então vai mesclar as duas naturezas, então vai subir na ressurreição. O poder vivificador. Somente quem tinha a palavra lá do Velho Testamento, que for ressuscitado na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Tantos que eles apareceram na cidade de Jerusalém e muitas pessoas ouviram. Muitas pessoas viram eles andando na rua. Isaac, Jacó, Abraão. Então, eles apareceram. Então, a ressurreição é para quem tem a palavra de Deus no coração. E é isso que nós estamos querendo, né, irmãos? É a palavra de Deus no nosso coração. Então, do coração das pessoas só sai coisas boas se ela tiver boa. Só sai mal se tiver mal. É a árvore produzindo o seu fruto. Agora, nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas não têm mais palavras. As pessoas não honram mais as palavras delas. Tem aquele ditado assim, o homem não honra a sua palavra, mas não é só o homem não. Tem mulher que não honra a sua palavra. Homens fazem negócio e depois eles estão desmanchando o negócio, eles dão a sua palavra que vai fazer aquilo e eles acabam não cumprindo. Eles estão desonrando a sua própria palavra. Então, se uma pessoa é um crente, um que segue a palavra de Deus, ele tem que honrar a palavra dele. Porque o Mombrana diz que nós não valemos somente a nossa palavra. O nosso caráter está baseado na palavra. Na nossa palavra que nós damos uns ao outro. Eu vou fazer isso? Não, fulano. Eu quero fazer isso e tem que ser assim, assim e assim, assim. Mas não dizer que vai fazer e acaba não fazendo. Acaba não honrando a sua própria palavra. E Deus, ele honra a sua palavra. Deus jamais deixará que uma de sua palavra caia por terra sem se cumprir. Deus cumprirá a sua palavra. Parece que a palavra de Deus tem perdido algum valor, né, irmão? As pessoas não se importam mais com a palavra. Antes era um cuidado para não fazer algo que Deus não aprovava, né? Falar algo que Deus não gostava que nós falássemos. Até hoje Deus não gosta, né? E muitas vezes tem crentes, que eu já conversei com várias pessoas crentes, que elas dizem ser crente e elas andam com palavrões na boca. Falando palavrões, falando besteiras de qualquer forma. E não é dessa forma. A Bíblia diz para nós não falar nenhuma palavra torpe, que não sai a palavra torpe da nossa boca. Palavra torpe quer dizer ignóbil, nojenta. Hoje é um palavrão daqui, é outro dali. Pessoas plantando, mas um dia vai colher, né? Se diz que é crente, tem que guardar a palavra de Deus e não falar coisas que não deve falar. O seu dizer seja sim, sim e não, não. Nunca passar disso. Porque se falamos que vamos fazer algo e não fazemos, então isso se torna de procedência maligna. Porque o diabo trabalha nisso aí. Amém? E é só pela palavra para nós vencer ele. Vamos ler algo da mensagem do Mombrana? Glória a Deus. Quando o povo de Israel, eles tinham uma luta contra os inimigos, e quando eles iam pela palavra de Deus, eles eram vencedores. Mas quando eles deixavam a palavra de Deus, eles só se tornavam perdedores. E nós sabemos que todo o tempo Deus lutava pelo seu povo. Deus guerreava as guerras de Israel. Assim é Deus, ele guerreia as nossas guerras. Quando nós lançamos todo o nosso cuidado no Senhor, ele cuidará de nós.
Por causa de quê? De sua palavra. Aí o profeta vem e fala assim na mensagem: Deus, se Deus é conosco, onde estão todos os milagres? Ele falando a respeito de Gideão, né? Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E como é que eles têm feito aos israelitas? Os filisteus, os medianitas, os amorreus e todos os outros que vieram como gafanhotos, que comeram do que eles tinham e tiveram e seguiram. Então vocês perceberam? Eles não puderam fazer aquilo até que Israel primeiro se apostatasse de Deus. O diabo não pode pôr um pé em vocês para lhes ferir, enquanto vocês não tiverem se afastado de Deus. Vocês devem primeiro se lembrarem disso. Examine quando alguma coisa acontecer. Veja se você está em fé. Ou não, veja se você está pronto para se colocar com Deus. Então recorde, o diabo não pode fazer mal algum se você está em Cristo. Amém? A nossa proteção é Cristo, e Cristo é a palavra. Pela palavra somos mais do que vencedores. E este lugar aqui, nós deixamos poucos. Anos antes disso, tinha sido a profetisa Débora e Baraque. E como ele tinha profetizado, ele lhes tinha dito o que fazer. E aquilo estava exatamente correto. Baraque, o grande guerreiro, e como eles fizeram um cântico de triunfo sobre o inimigo. Mas tão logo eles saíram daquela situação, voltaram diretamente à rotina novamente. Não é esta a imagem da igreja hoje? Tão logo sai de uma situação difícil, entra noutra. A igreja é perseguida, ela sai de uma situação difícil e entra noutra. Mas é chegada a hora de ação. E é o mesmo agora. A hora de ação chegou. A hora chegou quando a igreja que brinca veio para uma parada com Deus. Não há mais brincadeira de igreja. Nós devemos nos voltar para o dever. E eu creio que o próprio Deus colocará isto no coração do povo esta noite. Que é hora de parar de brincar de igreja. Brincar de ser religioso. Brincar de ser justo. Agora é hora da ação. E quando eu estava falando esta manhã sobre os assuntos de que foi o novo nascimento, e como nós viemos a ele, seguramente, que ainda permanece penetrando em nossos corações, agora é hora de agir. Sobre o que vocês sabem ser a verdade, diz o profeta. Vocês não podem agir com fé até que saibam primeiro o que estão fazendo. Vocês têm primeiro que saber o que estão fazendo, antes que tenham fé para fazer aquilo. Tudo que é sem fé é pecado, diz a Bíblia. Que nem eu preguei lá na irmã Zefinha, eu disse: nós vamos fazer algo, e não foi Deus que revelou, não foi Deus que mandou, não faça, porque é errado e é pecado. Mas quando Deus revela e Deus manda, é de fé, é revelação, então pode fazer que Deus aprova. Amém? Deus cuida. Alguém me disse uma vez, um notável doutor estava falando acerca de um milagre que aconteceu entre uma pessoa doente. E ele me disse: pregador, não crê você que se você dissesse para eles, vão lá fora e toquem numa árvore ou num poste, a mesma coisa aconteceria? Eu respondi: não, senhor, porque você não pode ter fé em tocar numa árvore ou num poste. A fé não é tão vaga. Ela tem que ser baseada em algum fato notável. Você tem que saber alguma coisa sobre aquilo em que você está tendo fé, antes que você possa ter fé. Assim, nós primeiro devemos saber como qual o desejo de Deus, qual é o plano de Deus, e como se aproximar de Deus por meio daquele plano. E então podemos andar corajosamente para o trono da graça e pleitearmos o que o plano nos prometeu. Para ter vitória é só com a palavra de Deus. Se é o plano de Deus, podemos avançar. Se não é o plano de Deus, devemos parar ou recuar. Amém? Não devemos avançar sinal vermelho, porque senão é multa. Se nós avançarmos o sinal vermelho de Deus, é reprovação de Deus. Então, para Deus aprovar os nossos feitos, aprovar as nossas obras, temos que consultar Ele.
saber se é a vontade dele, se é a palavra de Deus, porque ela se cumprirá. E ele cuida. Agora eles brincavam de igreja. Tão logo eles conseguiam sair de uma situação, falando do povo de Israel, né? Deus os libertava, mas ao invés de irem realmente em frente, servindo a Deus, olhando sua mão poderosa, eles voltavam para as coisas do mundo outra vez. Mas a hora chegou quando Deus chamou ao pare. E deve ser dessa forma. E eu acho que é hora para uma parada agora. Nós temos torcido a palavra de Deus para encaixar cada organização que existe no mundo. Cada plano que cada homem planejou fazer. Nós torcemos a palavra para fazê-la desta maneira. E torcemos a palavra para fazê-la daquela maneira. E ao torcermos de alguma outra forma para fazê-la encaixar com um plano. Mas a hora veio para pararmos, diz o profeta. Parem de brincar de igreja. A hora é chegada quando o povo diz: se você pode ter suficiente espírito para dançar no espírito, se você for capaz de ver luzes diante de seus olhos, ou uma sensação correndo por suas costas, ou alguma tremura, alguma vibração, alguma emoção, você o tem. Você passou de algo, mas eu não diria exatamente o que. Talvez até que você visse que espécie de frutos produziria. Assim como fomos de parte a parte esta manhã. Vocês não podem esperar que um neném nasça já homem. É necessário crescer para isso. E nós crescemos em Cristo para a completa estatura. Exemplo: ninguém que tenha se convertido nessa noite, amanhã vai pregar o Evangelho. Nós crescemos dentro da humanidade, a estatura de Cristo. Agora nós descobrimos que quando o povo de Deus está em dificuldade, Deus envia um profeta. E toda a palavra de Deus se cumpre através dos profetas. Então Deus cumprirá a sua palavra, sendo bênção ou sendo maldição, irmão Gil. A palavra de Deus, ela tem poder para executar tanto bênçãos como maldição. Então Deus disse isso e Ele cumpre, porque Ele é fiel à sua palavra. Mas para isso, para cumprir-se a palavra de Deus na nossa vida, devemos nós também cuidar. Né? Devemos nos cuidar. Não falar o que vem na mente, não falar o que quer que falamos, o que quer pensamos, mas que possamos vigiar as nossas palavras. Porque as nossas palavras criam uma atmosfera, tanto de bênção como de maldição. Às vezes a filha faz uma coisa errada, a mãe lança uma maldição. Essa filha não sabe fazer nada, essa não presta. Isso é uma maldição. Às vezes nós amaldiçamos tudo que temos, em vez de nós bendizê-las, nós estamos amaldiçoando. E isso talvez seja no impulsivo do ser humano, naquele momento de nervosismo, né? Mas devemos então ser tardio para falar, cedo para pensar. Palavra tem efeito. Com a verdadeira palavra para guiá-los. Nunca o povo de Deus se encontrou em problemas sem que Deus sempre lhes enviasse sua palavra. E sua palavra, tal como vimos nessa manhã, vem pelos profetas. E como você atesta para descobrir se está de acordo com a palavra? Se estiver de acordo com a palavra, então a palavra de Deus torna-se viva. Ora, muitos podem dizer: este é o profeta de nossa igreja, este é o profeta de nossa igreja. E dois deles contrariamente um ao outro. Alguma coisa deve estar errada. Um profeta vai dizer o que o outro profeta diz, ou então ele vai concordar com o que o outro disse. Agora, nas igrejas por aí tem muitos profetas, um diz uma coisa, outro diz a outra. Existem muitos falsos profetas profetizando isso, profetizando aquilo, e a palavra de Deus não está se cumprindo, porque não é Deus falando. Amém? Tem tanta profecia para esse ano de 2024, pela boca de muitos homens aí que dizem ser profetas de Deus. E vamos ver, né, irmãos? Se é de Deus, vai acontecer. E se não é, não vai acontecer. Mas nós não devemos crer em todos os espíritos que se diz ser de Deus. Mas devemos prová-lo pela palavra de Deus. Não é todos que dizem aí, vai acontecer isso, tem que acontecer. Não. Nós temos que olhar para a palavra de Deus se ela disse que vai acontecer. Se vai acontecer, amém. Se não acontecer também, né, não é de Deus.
Aí tem muitos profetas dentro de uma igreja, um fala uma coisa, outro fala outra, e estão contrariamente um com o outro, diz o profeta. Se é de Deus, tem que estar todos de acordo com a palavra de Deus. Foi Pedro que diz, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, Pedro disse assim, ó, se alguém falar, fale as palavras do Senhor. 1 Pedro 4, 11. Então, se nós falarmos a nossa própria palavra, não vai se cumprir. Se falar a palavra de Deus, Deus é responsável por ela. Amém? Se nós abençoamos as pessoas, porque Deus manda nos abençoar. Deus manda nós bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos perseguem e nos caluniam. Então, se Ele mandar orar por os que nos perseguem, é porque Ele quer bênção na vida daquela pessoa. Ele quer mudança na vida daquela pessoa. Então, e às vezes, se a pessoa não for digna de receber, a bênção vem para você. Né? Você ora, você pede por aquela pessoa, ela não muda, é porque não é para ela, é para você. Então Deus traz para você. Todos nós devemos falar a mesma coisa. Então não devemos falar contrariamente, mas exatamente com esta palavra. E como um verdadeiro profeta é testado, se ele tem a palavra, a Bíblia diz, se o testemunho deles não forem de acordo com a lei e os profetas, não há nenhuma luz neles. É certo? Tem que ser de acordo com a palavra. E Deus sempre, em cada caso, envia ao povo um verdadeiro servo, um verdadeiro profeta que trará a verdadeira palavra de Deus. E a palavra de Deus é que sempre liberta o povo. Agora, se voltássemos e lêssemos no 7º ao 10º verso, nós descobriríamos que lá no 7º ao 10º verso, que Israel desviou-se de Deus e voltou ao mundo outra vez. E ali surgiu do nada, nem mesmo deu seu nome. Eu não creio que o profeta estava interessado em seu nome. Ele estava interessado em uma coisa. Deus o tinha ungido. Não lhe fazia nenhuma diferença se ele era considerado como um de suas denominações ou alguma coisa mais. Se ele era um bispo ou um arcebispo, a única coisa que ele estava interessado era na mensagem em seu coração. E ele chamou o povo ao arrependimento e à sua compreensão que o Deus deles era um Deus todo-poderoso e um Deus de libertação, Deus de milagre, Deus que os arrebatou das mãos dos egípcios, abriu o mar vermelho e os alimentou no deserto. E o Deus todo-poderoso, o qual poderia tomar a terra de outros e dá-la a eles. Amém, irmãos? Aquele era um verdadeiro profeta. Ele estava ungido e ele era a voz de Deus para eles. E o povo, e ele falou que deveria ser assim porque eles estavam em dificuldades. Se eles estavam em dificuldade, eles tinham que vir ao arrependimento e se consertar com Deus, para que Deus pudesse cumprir a sua palavra. Colocaram eles na terra de Canaã, terra que era de outras nações, mas Deus tirou eles de lá para que eles pudessem habitar ali. E a promessa de Deus para nós é receber o Espírito Santo. Amém? Porque sem o Espírito Santo, nós não podemos guardar a palavra de Deus. E se o Espírito Santo de Deus está em nós, Deus jamais vai retirar o seu Espírito de seus filhos, desde que nós guardamos a palavra dele. Guardar a palavra de Deus. Eu estou terminando, irmãos. Esses medianitas e amorreus, assim por diante, todos vieram e consumiram todas as suas terras. Assim o inimigo tinha desafiado e deveria ser encontrado. Seus exércitos não podiam fazê-lo, e seus sacerdotes não podiam fazê-lo, e suas igrejas não podiam fazê-lo. Por essa razão, necessitou da palavra de Deus para se opor ao desafio. O inimigo fala hoje, o inimigo tenta dizer que os dias de milagre passaram, que não existe uma coisa como o batismo do Espírito Santo, e que isso é apenas emoção, e que é somente uma influência. Portanto, o inimigo tem desafiado, e seu desafio tem que ser contestado. A única maneira pela qual podemos enfrentar o desafio do dia, quando denominações chamam o povo de volta, e as coisas nessa organização, naquela organização, deixa as mulheres cortar seus cabelos e usar pintura, e o homem ter todas as espécies de vida, vivem como administradores e diáconos e pastores na igreja, porque eles obtiveram algum PhD ou um LLD. A exigência, Jesus nunca exigiu que um homem tivesse isso.
A exigência, Jesus nunca exigiu que um homem tivesse. A exigência de Jesus foi ficar na cidade de Jerusalém, até que sejais revestido do poder do alto, e então ser-me-eis testemunhas. Isto encontra seu desafio. Isso encontra o desafio do inimigo. Isso se encontrou naquele dia e se encontrá-lo nesse dia. Amém? A palavra de Deus tem que se cumprir. E ela se cumpriu no dia de Pentecoste, quando Jesus disse, recebei o Espírito Santo, quando ele fez a promessa lá, e ela se cumpriu no dia de Pentecoste, quando eles receberam. A promessa do Senhor Jesus Cristo é ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas por todas as nações. E às vezes o nosso testemunho falha, né, irmãos? Às vezes o nosso testemunho falha, porque nós não guardamos a palavra de Deus. Às vezes nosso testemunho não é bom para com o nosso vizinho, no nosso trabalho, com o nosso patrão. Muitas vezes nós falhamos em algo, mas Deus nos adverte, para que nós possamos então cuidar da palavra dele como ele cuida de nós. Amém, meus irmãos? Assim podemos ser abençoados por Deus, quando guardamos a sua palavra. Se eu ou vocês guardam a palavra de Deus, ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele cuida. As palavras dele não passarão. Jesus disse, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai se cumprir. É somente nós ficarmos firmes na fé, mesmo com lutas, às vezes ferido, às vezes machucado, magoado, né? Que nem aquele cântico lá, um soldado ferido, não deixa um soldado ferido morrer. Muitas vezes o inimigo nos fere. E se ao invés de nós ajudarmos o irmão ferido, o soldado ferido, nós formos atacá-lo com palavras, isso vai acabar de matá-lo. Não é verdade? E se as nossas palavras têm efeito, então nós devemos ir àquele irmão, dar força para ele, orar por ele, porque a oração pode muito em seus efeitos. A oração muda as coisas. A oração faz o soldado levantar e voltar à guerra. Lá importa chegar com marcas de cicatrizes. No céu ninguém chegará a ser uma marca de cicatriz, irmão Marcos. Seja numa coisa nem outra. Porque um soldado que não luta, ele não é ferido. Mas se ele está na batalha, ele está na luta, ele vai ser ferido em qualquer ponto. Em qualquer ponto. Imagina um soldado que toma a linha de frente, todo o ataque vem nele. Mas a palavra diz que Deus é o nosso escudo. Deus é o teu escudo, irmão Sócrates. Sem Deus nós não venceremos não, meu irmão. Por mais que o inimigo te atacar, nunca deixe a palavra de Deus. Por mais que o inimigo te atacar, nunca deixe a palavra de Deus. Há muitos soldados feridos e precisando de ajuda. Mas tem muitos que ao invés de ajudar, fazem lançar mais pedra. Não importa o que nós fazemos lá fora, Deus conhece todas as coisas. Nós não precisamos divulgar falha de ninguém, irmãos. Não precisamos usar as palavras da nossa boca para divulgar as falhas dos outros. O que nós precisamos é orar uns pelos outros. Porque Deus há de cumprir toda a sua palavra. Então naquele dia não vai ter ninguém que vai chegar lá no céu e dizer, eu fui um vencedor lá na terra e eu não tive luta nenhuma. Se Deus falar assim, mostra a sua cicatriz, qual é o seu ferimento, você não mostrar, você não teve luta. Não tem como chegar lá sem luta, sem ferimento. Não tem como. Uns de uma forma, outros de outra. Uns têm dificuldade para vir para a igreja. Outros têm desavença dentro do lar. Mas Deus é Deus. Deus cuida. Não importa. Quando eu estive aqui domingo, Deus conhece meu coração, domingo agora. Eu fui orar aqui, olhei para esse lugar e não vi o senhor sentado aí. Aí eu falei, algo aconteceu com o irmão Sócrates. A gente vê o zum, porque o diabo ele esparrama as coisas até os confins da terra.
Jesus mandou pregar o evangelho até os confins da terra. O diabo esparrama as más notícias até os confins da terra. Mas eu falei, não, isso não é motivo por mão cair, não. Deus vai trazer ele de volta. Aí quando eu orei e assentei aqui, aí depois que eu levantei, não sei se foi cantando os hinos, eu vi o senhor assentado aí, irmão. Aquilo me alegrou o coração. Falou, irmão, veio. Mesmo o diabo massacrando ele, fez ele se arrastar, mas ele chegou aqui. E quando eu orei aqui, não para me exaltar, eu pedi a Deus que trouxesse o senhor de volta, irmão. O senhor é um soldado do Senhor Jesus Cristo. Não deixa o diabo desviar, não, irmão. Não deixa, não. Deus tem muito da palavra dele para cumprir no Senhor, meu Sócrates. Deus não terminou a obra com o Senhor ainda não. A palavra dele vai se cumprir no teu coração. Vamos ficar de pé, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos na internet. Deus abençoe os irmãos que estão assistindo. A todas as demais pessoas que assistem nesse momento. E a todos os irmãos aqui presentes, né? Se Deus deixar de cumprir a palavra dele, ele deixou de ser Deus. E ele nunca deixará de ser Deus, porque ele cumpre a sua palavra. Céus e terra passarão, mas a sua palavra não há de passar. Querido Deus, bondoso Pai, tua palavra tem sido ministrada, Pai, talvez com alguns cortes, com algumas dificuldades em pronunciá-las, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Desde lá do começo da semana eu venho meditando nisso, e pedindo ao Senhor, fale, Pai, a tua igreja, que não seja eu, Senhor. Fala a teus filhos e a tuas filhas, foi o que eu pedi ao Senhor. E creio que o Senhor falou, meu Deus. Eu creio que nós, para prevalecermos contra o inimigo, é com a tua palavra. Porque Jesus nos ensinou isso. Foi com a palavra que ele venceu o diabo. Ajuda nós com tua palavra no nosso coração, Pai. Escondendo-a no nosso coração para nós não pecar contra ti, mas sim realizar os teus planos, os teus objetivos, os teus motivos, pela qual o Senhor a enviou ao nosso coração, Pai. É um coração de carne, mas o Senhor pode mudar os nossos corações, o Senhor pode mudar o nosso espírito, o Senhor pode mudar completamente a nossa alma. Como nós ouvimos domingo aqui, o filtro do homem que pensa. Podemos às vezes ser abençoados, ser ungidos no corpo, no espírito, mas o que importa é a alma, Senhor. É onde o Senhor guarda a tua palavra. Guarde ela para que ela se cumpra em nós, Senhor, segundo a tua vontade. Abençoa esses irmãos presentes, aos irmãos na internet, as demais pessoas, Pai. Conceda-nos graça para continuarmos lutando, sabendo que um dia essas lutas acabarão e estaremos para sempre na presença do Senhor. Porque esta é a tua promessa e ela não falhará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, despede-nos em paz, guia-nos de volta aos nossos lares. E que a graça e a misericórdia do Senhor continue conosco. Amém, Deus vivo, amém. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Tem algum recado, irmão Lourinho? Não, né? Só sabendo que hoje é quinta, amanhã é sexta, sábado, domingo é a ceia, né, irmãos? É bênção do Senhor nas nossas vidas, né? Podemos reunir aqui e tomar a ceia do Senhor, a qual é a palavra de Deus que nos dá vida e nos vivifica. Deus abençoe no nome de Jesus. Vão em paz na graça do Senhor.